Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre migrações internacionais. Agora vamos dar mais exemplos. Primeiro, nós temos uma classificação geral de países, que a gente chama de países de emigração, países de imigração. Você sabe que emigrante é aquela pessoa que sai do país. Imigrante é aquela pessoa que entra no país. Imigrante é toda pessoa que se desloca, toda pessoa que migra. Tá? Então, quando a gente entende de países emigrantes, são aqueles países que mais perdem população. Certo? O que incentiva muito essa migração? É só a qualidade de vida? Obviamente não. A receptividade que ele tem nos países é importantíssima. Um exemplo bom disso é que durante o século XIX, alguns países eles criaram inclusive leis que equiparavam os direitos entre os naturais daquele país e os estrangeiros. Isso claramente proporciona um aumento de migração. Que países são esses? Itália fez isso, Holanda fez isso. Na América do Sul a gente destaca o Chile e a Argentina. Eles fizeram isso, isso acabou atraindo muitos migrantes para eles. Só que a situação do migrante, obviamente, ela muda. Ela muda e hoje ela tem um caráter muito mais econômico e ela tem até um caráter social muito complicado, que a gente já fala nele. Só para a gente pontuar, para você entender, analisando da década de 50 até os anos 2000, analisando essa metade do século XX, através de dados estatísticos, eles estipularam quais são os países mais emigrantes, ou seja, aqueles que mais perderam pessoas, quais são os países mais imigrantes, aqueles que mais recebem pessoas. E aí você começa a achar certo sentido. Por exemplo, os países que recebem muita gente são aqueles países que têm a qualidade de vida boa. Quem a gente destaca desse ponto aí? A gente destaca a Suécia, a gente destaca o Canadá, como países que receberam muitas pessoas. Estados Unidos, a sua grande força econômica mundial, ela acaba atraindo muitos migrantes, então ele obviamente se tornou um país que recebe muitos migrantes anuais. A gente destaca também Israel, e aí a própria criação do Estado da metade do século XX, atraindo uma enorme quantidade de judeus que voltaram para a terra de Israel, então isso também incentiva a migração lá. A gente destaca, entre outros, a Costa do Marfim na África. Muita gente fala, por que a Costa do Marfim? A Costa do Marfim ela fica no Golfo da Guiné e é uma região de intenso desenvolvimento de plantation, que é aquela agricultura de exportação. Então é uma área de comércio, é uma área que ela acaba girando um capital e ela acaba oferecendo emprego. Então a Costa do Marfim ali, naquele contexto africano, ela acaba atraindo muitos migrantes para ela. E a Austrália, obviamente, com o seu grande crescimento no IDH. A gente já viu isso em outra aula. Certo? Quais países mais perdem pessoas nesse período? E aí a gente destaca o México, um país que perde muita gente. Aí você fala, por que o México é uma pobreza extrema? Não, você sabe que o México é um país emergente, é um país industrializado, só que mais recentemente. Você tem que entender que a década de 50, que quando começa essa medição, e até os dias de hoje, que isso ainda é muito comum, o mexicano intensamente migra para os Estados Unidos como chance de melhorar de vida. A proximidade entre eles e os vários esquemas desenvolvidos ao longo dos anos, sempre driblando tudo que os Estados Unidos tenta para travar essa migração, fez com que grande parte da população mexicana migrasse para os Estados Unidos, colocando o México entre os países que mais perderam população na migração. Além do México, quem a gente destaca? Por condições de vida muito ruins, assim, de parte da população pobre. A Índia, a gente destaca Bangladesh, a gente destaca países europeus que têm economia ainda fraca, muitas vezes primária, como Bulgária, como Polônia. Destaques importantes: Bolívia e Colômbia, na América do Sul, países que sofrem com problemas de economias fracas, com áreas ainda muito agrícolas, muito primárias, domínio de certas elites. Tá? No caso da Colômbia, a gente sabe a história do cartel das drogas, a gente sabe a atuação de grupos terroristas. Então, assim, isso tudo motiva a migração desses países. Então, fora esse, para a gente fechar os países que mais emigraram nesse período, a gente tem que destacar Cuba. Por quê? Por que a fuga de Cuba? Pela qualidade de vida? Também. Mas muitas pessoas fugiram de Cuba pela opressão do sistema. Tá? Muitos atletas cubanos fogem durante jogos internacionais. Muitas pessoas que se formam em Cuba e têm uma educação de nível alto, por exemplo, os médicos cubanos, que têm uma medicina de destaque internacional, eles acabam buscando países onde eles serão aproveitados como mão de obra mais qualificada e acabarão tendo melhor condição de vida aí nesse esquema, fugindo do sistema opressor da ditadura cubana. Certo? Então, esses são os países que mais migraram e mais emigraram. Aí a gente começa a perceber umas tendências internacionais. Qual é o problema social que eu mencionei no começo do vídeo? Entenda que boa parte desses migrantes, eles fogem numa situação de desespero, eles fogem numa situação que eles entram de forma irregular nos países, e nessa condição irregular, eles acabam sendo sujeitos a ações terríveis dos países. Por quê? Imagine só, você está num país
estranho, você está totalmente irregular, você tem medo que te peguem, e aí você consegue um emprego. O que você aceitaria nesse emprego? Quase tudo. Muitos países, principalmente perto de fronteira, eles acabam explorando demais a mão de obra com o quê? Eles acabam explorando a mão de obra por saber que eles não têm direito, medo da polícia, medo de ser expulso do país. Eles acabam trabalhando demais, recebendo salários muito baixos e sendo muito explorados. Tá? Só isso que eles sofrem? Obviamente não. Muitas pessoas olham para o migrante de forma muito preconceituosa, e aí você tem que gravar esse conceito. Tá? Quando você tem essa aversão a estrangeiros, quando você tem esse preconceito natural contra essas pessoas que migraram, a gente chama isso de xenofobia. A xenofobia é um problema muito grande e a gente sempre destaca a Europa quando estuda xenofobia. Tá? As pessoas enxergam o migrante como o quê? Como uma ameaça a seu emprego. Por quê? Porque ele chega com mão de obra mais barata. E aí você tem medo dessa concorrência. Outra coisa que justifica também essa xenofobia, na visão dessas pessoas, é que o migrante está vindo usar os seus serviços. Você paga seus impostos para que ele crie as cidades, para que ele crie os serviços públicos, e essas pessoas chegam para usar, tá? Sem contribuir com os impostos. Então isso acaba gerando esse conflito natural da xenofobia, que é um assunto muito complexo, e a gente volta a estudar no próximo vídeo. Até mais.